Estado, dos estados, como é que você vê mais esse kikiki ali político em torno dessa discussão? É como você diz, é um kikiki, né? Não precisava envolver Jesus Cristo nisso, né? Que certamente não renegociaria, não teria renegociado essa dívida, porque vai cair no colo do cidadão brasileiro, do contribuinte brasileiro, né? Mas fica claro que o Lula falava sério quando ele disse, na reunião ministerial da última segunda-feira, que 2026 já começou, né? Quem quiser entender por que o Lula desperdiça tempo e munição com o governador mineiro Romeu Zema, que é uma carta fora do baralho bolsonarista, precisa atrasar o relógio até outubro de 2022. No primeiro turno da disputa presidencial, beneficiado ali por um fenômeno batizado de Luzema, o Lula fez dobradinha com o Romeu Zema na maioria das cidades de Minas Gerais. Ele 66% dos municípios no primeiro turno, essa dobradinha se verificou, embora o Zema estivesse apoiando o Bolsonaro e tal, o Lula e ele venceram juntos em 66% dos municípios no primeiro turno de 2022. Esse percentual caiu para 56% no segundo round. E o Lula, no estado de Minas Gerais, venceu o Bolsonaro por um triz, foi 50,2% a 49,8%. Uma diferença irrisória, 0,4 ponto percentual. Então foi uma vitória magérrima do Lula em Minas Gerais. E por isso ele está agora fazendo um aceno para o eleitorado, dizendo: olha, eu ajudei o estado de Minas Gerais. Esse governador é um ingrato. Ao reclamar dos vetos pontuais que o Lula aplicou na lei sobre a renegociação das dívidas estaduais, o Zema cuspiu num prato que ele teve que mendigar para comer. E ele tenta agora, ao criar uma briga, uma controvérsia com o governo Lula, ele tenta se mostrar útil ao bolsonarismo, está esmolando uma posição de vice na chapa presidencial e todos têm a expectativa de que se formará nesse bloco mais conservador em 2026. E o Lula sabe que em política a gratidão é o sentimento que envelhece mais rapidamente. Ele chama o Zema de ingrato para dirigir um aceno, para fazer um aceno para o eleitorado de Minas Gerais. Em situação mais precária do que a do Lula, lá no Estado, o Zema demora a se dar conta que ele ganhou a aparência de uma escada que o Lula usa para se exibir como benfeitor do segundo maior colégio eleitoral do país. Então, como disse no início, Natália, o Lula falava sério quando informou aos ministros que 2026 já começou. Então, ele está ultrapassando os limites do, do palácio que cedia lá, o palácio que cedia o governo de Minas Gerais, e está acenando para além do Zema, está acenando para os eleitores. Se ele chama o governador de ingrato, ele quer deixar muito bem marcado, demarcado, quer fazer um risco lá no território de Minas Gerais, para mostrar que ele renegociou a dívida do Estado. Ele fez ou tenta fazer o que o Romeu Zema não conseguiu em 2 mandatos, tenta resolver a situação da dívida do Estado. Por isso, o Lula está acendendo vela para defunto eleitoral lá em Minas Gerais. E trazendo até Jesus Cristo aí para essa discussão, Sakamoto. Vivi para ver Josias de Souza falando kikiki aqui no ao vivo, adorei isso. Mas na sua avaliação, Saka, nessa discussão com os governadores, então o Lula está gastando energia ou se alinhando aí já com esse pensamento de que 2026 começou, de olho no eleitorado lá de Minas? Primeiro, só para reforçar que eu acho uma bobagem gigantesca do Lula. E quanto ao do Zema, a esposa do Zema foi ainda pior. A colocação do Lula ter colocado Jesus no não deveria já foi ruim. O Zema dobrou a aposta e piorou. Né? E aí o povo, nessa hora, se esquece do evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, com aquela velha frase, Nath, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus respondendo diante da pergunta, né, de uma pessoa se era lícito para um judeu pagar imposto ao Império Romano. Ou seja, que engraçado, até diz respeito também o quê? Dívidas, né, impostos a serem pagos,
né? E aí, basicamente, Jesus falou: me inclua fora dessa, questões seculares, questões religiosas, questões do mundo daqui, questões do mundo de lá. E o que acontece é o seguinte, né? A Dívida de Minas é uma coisa que é uma novela longa, é uma novela antiga, não é uma novela de agora, né? É uma novela que se arrasta há muito tempo, né? Lá de trás, né? Daquele refinanciamento da União firmado em 98, assim, é antigo, né? Por conta que assumiu na época as dívidas que tinham sido contraídas, né? Pelos bancos do Estado, com privatização, extinção de bancos estatais, né? E aí isso foi rolando. A culpa da dívida de Minas não é do Zema, né? É também do Zema, mas é de todos os governantes que vieram antes, né? Dele, na verdade, né? Então houve também, é claro, também tem parcela de responsabilidade do governo federal. Tanto é que o governo federal dá uma alternativa para Minas, quando deu alternativa também para o Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro e para uma série de outros estados endividados para resolverem o problema. Essa resolução das dívidas dos estados, inclusive há alternativas que o governo Lula colocou que são interessantes, né? Que olha, se o governo investir tanto em educação aqui, ele pode abater ali. Tem ações nesse sentido que são interessantes e que podem ter um retorno para o governo do estado. O que acontece é que os governadores endividados querem mais, querem muito mais. Só que aí o que acontece? Eles querem que a dívida do seu estado, que deveria ser pago às custas da sua unidade da federação, seja socializada para os contribuintes do restante do país. Ora, apesar de não parecer, ainda somos uma federação, né? E uma federação tem que ter o quê? Unidades que respondam pela responsabilidade e pela gestão do seu cofre público, do seu sistema, né? Não pode ser os lucros a gente privatiza, a gente fica ou a gente mantém no nosso território e os prejuízos a gente socializa para a União. Então é o seguinte, o Lula não precisa ficar batendo, falando que nem Jesus isso, nem Jesus aquilo, que como eu já falei não faz sentido, porém, o governador de Minas, ele erra, né, ao achar que o resto do Brasil também tenha que pagar por Minas Gerais. Não, ele vai ter que sentar, vai ter que apertar os cintos, né? E vai ter que entrar, vai ter que resolver, vai acabar aceitando. E todo esse trololó também, Nath, para terminar, é parte de uma estratégia por parte dos governadores para conseguirem mais vantagens, né? O Congresso Nacional vai analisar os vetos presidenciais, né? O pessoal está tentando fazer pressão para derrubar. Se esse papagaio cair no colo da União, né, o que vai acontecer com os outros estados? Para que eu vou precisar fazer responsabilidade fiscal se lá na frente a União assume a bucha, não é mesmo? Então vai ser um péssimo recado para o resto do Brasil. Fazendo essas